Olá, gente amiga, gente querida. Que bom mais uma vez poder participar com vocês. Espero que todos estejam bem e que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês. Eu creio que dias melhores virão a cada dia. Apesar do que está acontecendo ultimamente, mas as coisas tomarão um rumo para a glória de Deus. Quero trazer mais uma meditação da palavra de Deus a respeito, não digo um tema, de uma reflexão, e cada um vai tirar o seu proveito. Caso você queira comentar abaixo, pode comentar. E é um texto bíblico que está lá no capítulo 20, no versículo 11 de João Evangelho. Quero ser conciso, porém objetivo, nessa reflexão. Fala a respeito do aparecimento de Jesus a Maria Madalena. Diz o versículo 11 do capítulo 20, diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era um hortelã, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se para ele, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. E disse-lhe: Não me detenha, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Algo interessante na palavra de Deus, ela explica a si mesmo. Jesus encontra com a mulher, com Maria, e ao aproximar-se dele, naquele meio tempo, naquela colocação de que onde estava o corpo, deixava de estar o corpo, para não ter os olhos abertos para a revelação da palavra de Deus ainda, e não por estarem atônitos também, porque a esperança de um Salvador tinha ido por água abaixo. Muitos estavam atônitos porque tinham matado o seu Senhor. E ela, por não trazer a memória que ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, ela disse: roubou o corpo, cadê o corpo? Infelizmente, muitas vezes as circunstâncias bloqueiam a nossa capacidade de raciocínio e não permite-nos que venhamos a buscar dentro de nós as informações necessárias para tomarmos atitude ou reconhecermos os fatos, o qual a nós é revelado na palavra de Deus. Aí Jesus aproxima-se, fala com ela e ela vai tocar. Ele diz: não me toques, porque eu não subi ao Pai. Aí eu fiquei intrigado, eu vou para o meu Senhor, aviso meus irmãos, eles não me viram ainda. Mas a Bíblia diz que Jesus, depois de ficar 50 dias com eles, depois subiu e todos viram. E diz: por que estás olhando atônitos? Como eu vou, voltarei. Então Jesus disse: eu não subi ao Pai aqui, não me toque. Depois ele vem, quando ele entra na casa, quando todos reunidos, Tomeu toca nele, diz: ó, que Tomeu toca aqui, veja que fantasma não tem corpo. E eu tenho corpo, eu estou ressuscitado. Então eu fiquei a pensar: por que ainda a mulher não podia tocar nele? A Bíblia diz que na antiga aliança, os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano com sangue alheio de bodes, de touros, para cobrir pecados, para que as pessoas pudessem estar na presença de Deus. Porque essa era a finalidade do sacrifício, né? Fazer com que o homem fosse aceito a Deus, pudesse aproximar-se de Deus.
e trazendo substituição, como já falei em algum ponto em outra palavra. Mas aqui é algo interessante. Então, a redenção da humanidade, na verdade, era necessário que o sumo sacerdote entrasse com o sangue. Primeiro ele sacrificava por si mesmo, e depois ele levava o sangue diante do propiciatório. Entrava no santo dos santos com sangue de bode de touro e aspergia sobre o propiciatório, na arca da aliança, a Aaron na Codas, e ali fazia a expiação pelo povo. E o Senhor recebia. Então o povo estava livre daquele mal, podia aproximar-se de Deus e oferecer a sua vida, e ia ter um ano abençoado. Então aí Jesus disse, vai, porque eu não pude ainda, os meus irmãos, fala com eles, agora eu não fui o pai ainda. E depois que ele volta, será o que aconteceu nesse intervalo? Então Jesus os sacerdotes eram um tipo de Cristo. Então a semelhança do sacerdote, Jesus também deveria fazê-lo. Jesus deveria fazê-lo. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus não subiu num santuário feito por mãos humanas, nem com sangue de bodes, de touros, mas com sangue eterno. E fez uma única redenção, não precisa mais. Olha só o que diz no capítulo 9, versículo 11 em diante de Hebreus, diz assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Quer dizer, aquele povo estava na sombra das coisas futuras. Nós hoje estamos nas coisas exatas. Ou seja, hoje temos sumo sacerdote que entrou uma vez só no Santo dos Santos, não com sangue de bode e touro, mas com seu próprio sangue. Então, quando aquela mulher encontra Jesus, Jesus não tinha feito a redenção ainda pela humanidade. Havia no Calvário feito aquele sacrifício, ali jogou nele todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, todos os nossos fracassos, todos os nossos traumas, seja físico, seja psicossomático, seja tudo que foi lançado em Jesus. Mas ele precisava fazer algo, pagar uma eterna redenção. E a semelhança do sumo sacerdote da antiga aliança, que entrava no santo dos santos, feito por mãos, no tabernáculo, Jesus precisava entrar no santuário, não feito por mão, mas eterno nos céus. Porque o que foi feito na terra é a semelhança do que havia nos céus. Quando Deus fala a Moisés, Moisés, tudo que você vê, manda fazer. E mostrava um pia, mostrava o candeeiro, mostrava os querubins, e Jesus fazia a semelhança do que está no céu. Então Jesus precisava também ir fazer esse sacrifício semelhante ao sumo sacerdote da antiga aliança. Porque eles eram um tipo, Jesus era um antitipo. Ele estava apontando para o que é verdadeiro, para o que viria. Eles eram apenas sombra. E diz o versículo 12, versículo 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e melhor e perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros, de bodes, ou cinza de uma novilha espargida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus, purificar as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. E é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa e a herança eterna. Ou seja, ele, a semelhança, ele não entrou no santuário feito por mão. Por isso que ele disse, eu não fiz ainda a redenção, não fui o pai ainda. Eu creio que isso é algo maravilhoso. Quando ele vai e faz essa redenção, quando ele volta, sim, Tomé, sim, pode tocar nele. Alguém falou isso para mim? Não, eu estou tirando pela palavra de Deus. Se o sumo sacerdote fazia isso, apontando para Cristo, Cristo fez. A semelhança, eu preciso, porque tudo aquilo apontava para Cristo. É aquele que havia de vir, faria. O sumo sacerdote era um tipo de Cristo. E quando veio esse sumo sacerdote uma vez, e não precisava mais, daí em diante, não precisava mais dos sacerdotes
Levíticos. Não precisava mais. Não precisava mais, porque esse fez uma redenção eterna. Olha só, o versículo 22 a 26 diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no céu, para agora comparecer por nós perante Deus. Então, a figura do verdadeiro. Então, nós temos esse sumo sacerdote que derramou o seu sangue e aspergiu no altar para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Que Deus abençoe em nome de Jesus.